Então, prosseguindo, a gente viu os tipos de ondas, alguns exemplos, né, de ondas do mar, ondas na corda. E independentemente se a onda é no mar, na corda, se é uma onda elétrica, uma onda eletromagnética, uma onda gravitacional, tem algumas formas padrão, tá? Algumas possibilidades da onda existir. Uma dessas formas diz respeito à propagação da onda. Então a onda se propaga de que forma? Como que ela viaja no espaço e no tempo? Ela pode se propagar de forma transversal ou longitudinal. O que é a forma transversal? É quando a oscilação de cada oscilador é perpendicular à propagação. A outra possibilidade é quando a oscilação de cada oscilador é paralela à propagação. Então a diferença está aqui. Se a oscilação, a vibração é perpendicular ou é paralela. Tá? Um exemplo aqui. Se eu vibro a corda para cima e para baixo e a onda vai para frente, para a direita, então a vibração está na vertical e a propagação está na horizontal. Então é transversal. Se eu vibro numa mola, por exemplo, vibro para frente e para trás e a onda vai para frente, ou seja, vibro direita e esquerda e a onda vai para a direita, então estão paralelas, né? A oscilação é paralela à propagação. Aí é uma onda longitudinal. Vamos ver os exemplos melhores. Aqui tem outras possibilidades, mas vou mostrar nesse simulador que fica mais fácil. Então aqui, cadê? Aqui. Então, ó, se a oscilação é para cima e para baixo e está se propagando para a direita ou para a esquerda, então é transversal. Aqui embaixo, reparem, você tem uma oscilação horizontal e a onda vai se propagando também na horizontal. Tá? Dá para mudar essas variáveis, o link também está lá na página de materiais complementares, mas eu posso aumentar aqui a amplitude, ó, por exemplo. A frequência, posso diminuir a frequência. Opa, 0, quer dizer que não vibra, né? Então posso diminuir a frequência. Aí dá para olhar melhor lá embaixo, ó, como que é uma propagação longitudinal e como que é uma propagação transversal, né? São duas formas de ondas, tá? Por exemplo, o som é uma onda longitudinal. A gente vai falar nas próximas aulas, tá? Mas quando a gente produz um som, pensa no alto-falante. Como que o alto-falante vibra? Ele vibra para frente e para trás. Então a vibração é como aqui embaixo, para frente e para trás. E o som também se propaga para frente, né? Então é longitudinal. Mas a gente vai falar disso na próxima semana. Aí dá para brincar aqui depois, aumentar a frequência, aumentar a resistência da mola. Tá? Isso a gente não importa agora. Cadê? Opa. E também as ondas têm dimensões, né? Se for uma onda em uma dimensão só, como numa corda, então é uma onda linear. A corda é uma linha, uma dimensão, então é uma onda linear. Pode ser uma onda circular, por exemplo. Se for uma onda, imagina que você tem uma água parada ali, uma piscina, enfim, um lago, e você joga uma pedra, faz uma onda circular, então são duas dimensões. E você pode ter uma onda tridimensional, que é uma onda esférica como o som, né? Quando eu falo, por exemplo, eu vibro o ar que está na minha frente, mas ele vibra o ar que está todo em volta dele em forma de esfera, e vai crescendo uma esfera dessa vibração, e as pessoas me ouvem, mesmo estando um pouco à direita, um pouco à esquerda, um pouco para baixo, um pouco para cima, não precisa estar na linha de frente minha, né? Então o som, em geral, é uma onda esférica. Tá? Bom, e as variáveis físicas, então, das ondas que eu mencionei lá no começo? Comprimento de onda e velocidade, né? São só essas duas, então vai ser rapidinho. Comprimento de onda. Aqui já cabe uma observação. Para quem não conhece essa letrinha aqui, tá? É a letra lambda. A letra lambda é uma letra do alfabeto grego, é o L do alfabeto grego. Como a gente usa as letras do alfabeto latino, né?
para um monte de variáveis, às vezes a gente precisa recorrer a outros alfabetos, como delta, beta, alfa e aqui o lambda, né? Então, o comprimento de onda, a gente usa a letra grega lambda, minúscula, tá? A letra grega lambda maiúscula é assim, mas aqui a gente usa minúscula. E o que é o comprimento de onda? É o deslocamento da onda no espaço. Então lembrem sempre, ó, o que é uma onda física? É uma onda que viaja no espaço no decorrer do tempo. Então, se ela viaja no espaço, ela se desloca no espaço enquanto executa os ciclos de onda, né? As vibrações. O comprimento de onda é o quanto que ela se deslocou para executar um ciclo. Então, vamos voltar para aquele exemplo do simulador aqui, né? Deixa eu reduzir aqui, peraí, diminuir a resistência, vou deixar 0 na resistência, né? E aumentar a tensão da mola para enxergar melhor aqui. Então, o que acontece nessa situação? Eu vou parar aqui, pegar uma régua. Se eu olho aqui o ponto mais alto dessa oscilação, colocar o 0 aqui no ponto mais alto da oscilação, ele faz uma vibração toda e chega no ponto mais alto de novo depois de 2,5 mais ou menos. Então esse é um comprimento de uma oscilação, mais ou menos no 2,5. Depois ele desce de novo, sobe de novo e chega no 5. Então repara que o comprimento aqui deu 2,5, né? Uma oscilação andou 2,5 centímetros, outra oscilação andou mais 2,5 centímetros. Olha, se eu der play aqui de novo, então para cada vibração desloca no espaço 2,5 centímetros. Tá? Então isso é uma forma de ver. Eu posso ver também aqui do ponto mais baixo, se eu quiser. Se eu vier aqui com a régua no ponto mais baixo, você vai ver que volta para o ponto mais baixo no 2,5 e volta para o ponto mais baixo no 5, também serve. Também posso pegar aqui de quando passa aqui na metade da amplitude, né? Estou falando daqui, ó. Quando está passando aqui no meio, sobe, desce, quando chega aqui de novo, 2,5, né? Então, o comprimento dessa onda aqui é de 2,5. Vou deixar aqui no comecinho. Agora, e se eu aumento a tensão na corda? Aumentei bastante a tensão. O que aconteceu agora, ó? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Quanto que está dando o comprimento agora? Então, vou colocar aqui no 0, aqui no comecinho, no ponto mais alto. Agora está dando 4 e pouquinho, né? Mais de 4 centímetros o comprimento. Então, aumentou o comprimento de onda. Tá? Aumentou o comprimento de onda. E se eu diminuir a tensão aqui, eu diminuo o comprimento de onda, né? Aí fica um comprimento pequenininho. Repare que a frequência continua a mesma, 1,5 Hz. É a frequência de vibração lá de cada oscilador. Mas agora a onda está com menos comprimento. Então esse comprimento de onda, voltando aqui, ó, deslocamento da onda no espaço enquanto ela executa um ciclo. Tá? É o comprimento para um ciclo. Pode ser medido em metros, que é o padrão do sistema internacional, mas também pode ser medido em centímetros, em quilômetros, enfim. Um outro simulador aqui, além desse, cadê? Esse aqui, dá para a gente entender um pouco melhor também o que é essa onda. Eu vou colocar play aqui. Ó, aqui eu tenho uma onda que está se propagando no espaço. E reparem aqui essa bolinha azul. Essa bolinha azul é um oscilador. Então imagina que é uma onda no mar. Teria milhões de bolinhas azuis aqui subindo e descendo. Mas aqui só tem uma representação, né? Então cada oscilador só sobe e desce, enquanto a energia vai se propagando no espaço, né? Tá? Aqui o comprimento de onda está de 4 nesse gráfico, né? Que não tem escala, né? Então se eu vier aqui e olhar, por exemplo, aqui, quando está descendo, sobe, quando está descendo de novo, dá no 4, né? Então o comprimento de onda está 4. Se eu aumento aqui, sei lá, para 6, por exemplo, vai aumentar o comprimento de onda aqui para 6, né? Para uma mesma oscilação, ó, tá? Mesma amplitude, mesma frequência. Agora ele está voltando, né? Que esse simulador aqui ele vai para frente e volta para trás. Mas enfim. Tá? Então eu posso diminuir aqui o comprimento. Se quiser, mantém a frequência. Tá? E aí dá para a gente entender melhor o que é esse comprimento. Bom,
Daqui a pouco eu vou falar sobre o período, para a gente não confundir comprimento com período, que a gente viu nas outras semanas, tá? Então aqui um exemplo, só para deixar registrado. Comprimento, então, pode ser do ponto mais alto até o próximo ponto mais alto, de crista a crista, ou pode ser do ponto mais baixo até do ponto mais baixo, vale a vale, também não tem problema, né? No caso de movimento harmônico simples. Tá? Então, sem problema, não confundam com a amplitude aqui. E essa aqui é a imagem lá do simulador que eu acabei de mostrar. Link lá no Moodle também. Última variável física de hoje, velocidade de propagação. Então, claro, né? Se a onda física existe no espaço e se propaga no espaço, progride no espaço no decorrer do tempo, então ela tem uma velocidade de propagação, né? Pode ser calculada. Como que a gente calcula? Então, definição mais simples é a rapidez com que a onda se desloca no espaço ao longo do tempo, ou no decorrer do tempo. Como calculo? Velocidade, comprimento de onda pelo período. Vamos lembrar um pouquinho o que era o período, né? Comprimento de onda a gente acabou de ver, que é quanto de espaço que ela percorre para fazer um ciclo. E o período? É quanto tempo que leva para fazer um ciclo. Então, se eu pego espaço percorrido para cada ciclo, pelo tempo que demora para cada ciclo, para cada vibração, para cada movimento, eu tenho a velocidade da onda. Então, sem segredo, né? Espaço por tempo. Vocês devem lembrar, né, do primeiro ano, velocidade, a definição mais simples é espaço por tempo. Quanto que deslocou no espaço num certo tempo. Aqui a gente tem um espaço de um ciclo num tempo de um ciclo, que é o período, né? Ou, se a gente lembrar que frequência é 1 sobre o período, eu posso trocar aqui 1 sobre o período por frequência. E aí velocidade fica o comprimento de onda vezes a frequência da onda, tá? A frequência do oscilador. Medida padrão, metro por segundo, a unidade de medida padrão. Mas também pode ser quilômetro por hora, centímetro por segundo, enfim, infinitos. Mas o padrão é metro por segundo. Tá? Esse exemplo aqui é o que eu estava usando anteriormente. Esse, né? Tirar essas réguas aqui, que está bagunçando tudo, tirar essa linha de referência. Aqui está com uma velocidade baixa, perceba, uma onda demora um tempão para passar aqui toda essa tela e chegar na janelinha, né? Se eu aumento a tensão na corda, vem bem mais rápido a onda, passa para cá. Então, como aqui eu estou mantendo a frequência constante, conforme eu estico mais a corda, a onda fica mais rápida, aumenta a velocidade, né? Lembra que tem essa relação, ó, velocidade, comprimento e frequência. Então eu mantive a frequência constante, porque estava o oscilador lá vibrando com frequência constante, de 1,5 Hz. Então se eu aumento a tensão, aí tem mais velocidade, e aí precisa ter mais comprimento para manter essa igualdade aqui, né? Para manter essa equação, velocidade é igual a comprimento vezes frequência. Se aumenta um lado, tem que aumentar o outro. Então brinquem lá depois com esses simuladores que dá para entender direitinho o que acontece. Por fim, eu posso plotar gráficos. Plotar é montar o gráfico, né? Desenhar o gráfico. Eu posso plotar gráficos de ondas físicas relacionando amplitude por tempo e amplitude por espaço. Então, repare agora a confusão. Como a onda física existe no espaço e no tempo, então não dá para eu fazer um gráfico. Fica difícil, né, de fazer um gráfico em 3 dimensões. É mais viável, quando eu quero plotar um gráfico, ou selecionar amplitude por tempo ou amplitude por espaço. Tá? Alguns exemplos. Aqui o que eu tenho? Se eu quisesse transformar isso aqui num gráfico, o que eu tenho aqui no eixo horizontal é o espaço, né? Então eu tenho amplitude na vertical e o espaço na horizontal. Então aqui seria um gráfico, por exemplo, de amplitude por x, ou y por x. Tem algum aqui com t? Deixa eu ver. No caso, deixa eu pegar um outro exemplo. Aqui também é no espaço. Esse também era no espaço, né? Aqui eu peguei todos no espaço porque era o assunto de hoje. Mas se a gente olhar nas semanas passadas, o que eu tinha? Eu não tinha gráficos por espaço. Eu tinha gráficos por tempo. Então, amplitude por tempo. E aí, essa amplitude por tempo,
Imagina, né, que estou pegando uma onda qualquer aqui. Do jeito que está passando a onda, o que está acontecendo com o tempo e com o espaço? O espaço está fixo e o tempo está passando. Enquanto isso, a energia vai passando. Se eu paro o tempo, eu tenho um gráfico no espaço. Então eu posso representar para um instante, é como se tirasse uma foto, né? Se eu tiro uma foto, eu tenho o tempo parado. Então eu vou ter um gráfico de amplitude por espaço. Se eu deixo o tempo rodando, eu preciso pegar só um ponto no espaço, não posso pegar o espaço inteiro. Então é como se eu pegasse só esse oscilador aqui, azulzinho. Esse oscilador, o que ele está fazendo? Subindo e descendo. Então ele está fixo no espaço, ele não está se deslocando no espaço. E eu posso representar o movimento desse oscilador ao longo do tempo com um gráfico de amplitude por tempo. E aí o que é fundamental? Se o gráfico for de amplitude por espaço, essa distância aqui é o comprimento da onda, o lambda. Se o gráfico for de amplitude por tempo, isso daqui é o período do oscilador, o período de cada oscilador. Então aqui você tem a representação da onda no espaço e aqui você tem a representação do oscilador no tempo. Tá? Então tentem lembrar disso quando aparecer gráficos por aí. Tudo bem? Tem exercícios para a gente testar, para a gente estudar lá no Moodle. Um resumão. Você tem amplitude, deslocamento de cada oscilador no espaço com relação à média de oscilação, tá? Que também pode ser usado para as ondas. Período, intervalo de tempo por oscilação. Frequência, quantas oscilações por tempo, por unidade de tempo. Comprimento de onda, deslocamento da onda no espaço a cada oscilação. E a velocidade de propagação, taxa de variação do deslocamento no espaço por unidade de tempo. E um resumo das equações: frequência é o contrário do período, assim como o período é o contrário da frequência. Velocidade, comprimento por período, ou comprimento vezes frequência. Tá? Então, boa semana, saúde para todos e para todas, façam os exercícios lá para aprendizagem e vejam o vídeo com carinho, revejam, enfim. E até a próxima semana ou até o atendimento.